Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 166. Olhando para a figura de David, a atenção de Shirley imediatamente se voltou para ele. O que ele está fazendo? Shirley continuou movendo a câmera, observando os arredores de David, e de repente ela viu a mulher de manto vermelho. Ao mesmo tempo, David balançou sua lâmina espacial e atacou novamente a mulher de manto vermelho. Sua velocidade foi tão rápida que a tela de Shirley começou a ficar lenta. Tão rápido! Shirley não pôde deixar de ficar maravilhada, perdendo instantaneamente qualquer vestígio de sonolência. Ela se concentrou intensamente em cada movimento que David fazia. A lâmina espacial na mão de David assobiou ao apontar para a cintura da mulher. Ela sorriu levemente e levantou a manga, conjurando instantaneamente uma cachoeira de sangue. David rapidamente deu uma cambalhota no ar, evitando por pouco a cachoeira de sangue. Ao mesmo tempo, ele atirou ferozmente sua adaga de liga leve na direção da testa da mulher. Uau! A adaga de liga cortou o ar como uma flecha lançada, indo em direção à mulher de manto vermelho. O movimento de David foi rápido, preciso e implacável, não lhe deixando tempo para reagir. Ela só conseguiu instintivamente levantar a manga para bloquear. Clang! A adaga de liga colidiu com sua manga, mas foi repelida com força. No entanto, o ataque de David causou um corte na manga da mulher e um fluxo interminável de sangue jorrou. Shirley arregalou os olhos ao testemunhar essa cena. O raciocínio rápido de David e a força formidável da mulher deixaram Shirley totalmente chocada. Ela nunca esperou que figuras tão poderosas existissem no Apocalipse. Ela queria informar o líder da equipe, Duane, e Alvin sobre a situação. Mas ela percebeu que eles já haviam saído da base e não haviam retornado. Então ela teve que assistir a tela sozinha. Enquanto isso, ela podia sentir a hostilidade que emanava da mulher de manto vermelho e torceu silenciosamente por David, alguém que ela nunca havia conhecido antes. Afinal, para cada sobrevivente do Apocalipse, uma vitória individual representa uma vitória para todos os sobreviventes. Além disso, David tinha um gatinho fofo ao seu lado, o que deixou Shirley ainda mais focada. A mulher de manto vermelho levantou a manga e bebeu todo o sangue que fluía, dando instantaneamente um tom de cor às suas bochechas pálidas. Ela levantou a cabeça e continuou a sorrir para David. Em vez de lutar em vão, por que não abraçar a morte de todo o coração? Fique tranquilo, garantirei que você e seus amigos morram confortavelmente. Não haja precipitadamente, você não é páreo para eles. David rapidamente interrompeu o movimento de Charles. Ele não queria que seus companheiros fizessem sacrifícios imprudentes neste momento. Mas em vez disso, a ação de David despertou o interesse da mulher. Ah! Eu não esperava que você se preocupasse com a segurança de seus companheiros. Aconselho você a se cuidar, disse ela, seu olhar para David cheio de profundo significado. Neste momento, David não teve tempo de ouvir suas bobagens. Ele precisava lidar rapidamente com esse cadáver misterioso. Caso contrário, Sally e os outros não saberiam quando poderiam se libertar do controle. Mesmo que estivesse lutando na luta, David acreditava que, enquanto houvesse uma pequena chance, ele teria que agarrá-la com firmeza. Esta era a regra de sobrevivência do esquadrão Embers. Acho que você deveria dar uma olhada. Então David correu em direção à mulher de manto vermelho mais uma vez, mas desta vez sua velocidade foi ainda mais rápida. No movimento de vai-vem dos portões espaciais, ele levou sua velocidade ao limite. A mulher de manto vermelho continuou a zombar.
levantando as mangas e fazendo com que cascatas de sangue aparecessem no vazio, avançando em direção a David repetidas vezes. Cada vez que David estava prestes a fazer contato, ele entrava no portão espacial e então se aproximava lentamente dela, tentando desferir um golpe forte com a lâmina espacial. Assim que a mulher de manto vermelho levantou sua última cascata de sangue, David apareceu instantaneamente atrás dela. Agora! David gritou alto, fazendo um movimento poderoso e dominante com sua espada, mirando diretamente no ombro da mulher de manto vermelho. A mulher de manto vermelho percebeu imediatamente o perigo e rapidamente se virou, levantando a mão direita coberta pela manga. A lâmina espacial rasgou o vazio, criando camadas de ondulações espaciais, e colidiu com a mulher na manga do manto vermelho. O tremendo recuo fez a mão de David doer, quase perdendo o controle da Space Blade. Ele cerrou os dentes e saltou no ar, caindo no chão, olhando para o leve sangramento em sua mão. David ficou chocado com a terrível defesa da mulher. Depois de ser atingida pelo ataque de David, a mulher de manto vermelho cambaleou 2 passos para trás e outra fenda apareceu em sua manga, permitindo que mais sangue fluísse como um riacho. Você cortou o presente que meu pai me deu, murmurou a mulher de manto vermelho, seu rosto mostrando uma pitada de tristeza. Você pagará um preço alto por isso. De repente, ela levantou a cabeça e olhou para David, seus olhos cheios de uma expressão horrível, como se seu amado brinquedo tivesse sido destruído. Entre no meu mundo e farei com que você experimente um destino pior que a morte, a mulher de manto vermelho disse severamente. Então ambas as mangas se levantaram. E a terra sob seus pés foi instantaneamente coberta por uma cascata de sangue. Prédios, ruas e até mesmo Charles e Sophie desapareceram, deixando apenas a mulher de manto vermelho e David parados ali, sentindo o estranho sangue. David percebeu imediatamente que este era um espaço criado pela consciência da mulher de manto vermelho. Charles e Sophie, olhando para David envolto pela cascata de sangue, ficaram extremamente ansiosos e gritaram seu nome bem alto. Cola e Little Black também rosnaram baixinho pelo espaço. Porém, este espaço isolava tudo do exterior, por isso David não conseguia ouvir nenhum som. Neste momento, a mulher de manto vermelho tirou delicadamente o grampo de borboleta do cabelo. Ela o segurou na palma da mão e o acariciou com amor, com 2 linhas de lágrimas escorrendo lentamente de seus olhos. Você sabe? Este é o presente de aniversário que meu pai me deu, e eu mais adorei. Olha as asas dessa borboleta. Eles são tão lindos. A mulher de manto vermelho olhou para o grampo de borboleta em sua mão, um sorriso gentil aparecendo em seu rosto. Isso intrigou David, sem saber o que ela estava planejando fazer. Esta borboleta me representa. Meu pai queria que eu voasse livremente no céu como uma borboleta. Ele era o melhor pai do mundo. A mulher de manto vermelho continuou a falar consigo mesma, segurando cuidadosamente o grampo de borboleta e mostrando-o a David. Quando o olhar de David tocou o grampo de borboleta, imagens desconhecidas de repente passaram por sua mente. Uma menina com um vestido vermelho, um homem em uma camisa de poliéster branca. A menina perseguindo alegremente uma borboleta no campo. E o homem seguindo atrás dela com uma expressão amorosa. Capítulo 167. O que está acontecendo? Por que essas imagens estão aparecendo de repente? David balançou a cabeça vigorosamente, tentando fazer com que essas imagens desconhecidas desaparecessem de sua mente. Mas não importa o quanto ele tentasse, essas imagens permaneciam como se fossem memórias arraigadas. Papai, olha! A borboleta é tão linda! A menina exclamou animadamente para o homem. O homem sorriu e assentiu. Somos as borboletas mais lindas! Papai espera que você também possa voar livremente como ele no céu, sem preocupações. Com isso, o homem tirou um grampo do bolso e colocou na mão da garota. Borboleta, feliz aniversário! A menina deu um pulo de excitação, abraçando o homem com força.
O olhar de David rapidamente mudou do grampo para perceber que era o mesmo grampo de borboleta segurado pela mulher de manto vermelho. Poderia ser a memória de infância dela. David de repente percebeu. E esse homem era o velho que ele acabará de matar. Enquanto isso, David também aprendeu o nome da mulher, Butterfly, com seu pai. Mas isso só deixou David ainda mais confuso. Ele não conseguia entender por que ela queria que ele visse suas experiências de infância. Havia outra agenda oculta? Então David olhou para a mulher vestida de vermelho à sua frente. Ela estava com a cabeça baixa, segurando com força o grampo de borboleta na mão, com gotas de lágrimas de sangue caindo de seus olhos, fazendo um som de pinga-pinga no chão. No momento seguinte, ela de repente levantou a cabeça e olhou para David, com um vislumbre de compaixão aparecendo em seus olhos. Embora tenha passado rapidamente, David captou-o com atenção. Isso fez David perceber imediatamente que a mulher parecia ter algum segredo. Mas antes que ele pudesse contemplar ainda mais, as imagens em sua mente começaram a se mover novamente. No entanto, a cena mudou e agora mostrava a menina deitada nas ruínas com uma expressão aterrorizada nos olhos. O homem estava sendo pisoteado por uma figura curvada. Em torno desta figura estavam cadáveres em decomposição com olhos famintos fixos na menina. Isso fez o coração de David apertar. E ele olhou atentamente para a figura. Mas a névoa que o rodeava era muito densa, impedindo de ver claramente a figura. Ele só podia ver uma silhueta curvada. Nesse momento, os lábios da figura se moveram como se fossem dizer alguma coisa. Mas, de repente, a cena desapareceu inexplicavelmente da mente de David. O que está acontecendo? David ficou momentaneamente atordoado e depois olhou para a mulher vestida de vermelho. Ela tinha uma expressão extremamente dolorida no rosto e uma leve chama azul apareceu em seu peito, tremeluzindo como se estivesse queimando algo dentro dela. Ela estendeu a mão para apagar a chama, mas imediatamente recuou de dor. Ao mesmo tempo, a frieza voltou ao rosto da mulher. Ela levantou a cabeça, olhou nos olhos de David e um sorriso sinistro apareceu em seus lábios. Bem-vindo ao meu mundo. Aqui, eu vou matar você. Depois de proferir essas palavras assustadoras, a mulher vestida de vermelho atacou David como uma rajada de vento sangrento. Vendo isso, David rapidamente se esquivou para o lado, tentando evitar o ataque dela. Mas, neste momento, ele percebeu que estava em uma poça de sangue, incapaz de se mover, por mais que tentasse. À medida que a mulher vestida de vermelho se aproximava, David rapidamente recuperou 2 placas de aço de seu sistema de armazenamento e empilhou-as rapidamente, criando um escudo improvisado que ele colocou na frente dele. Estrondo! A mulher vestida de vermelho bateu nas placas de aço e a tremenda força foi imediatamente transmitida ao corpo de David. Ele sentiu uma dor aguda no peito e todo o seu corpo começou a deslizar para trás rapidamente. A camada defensiva dourada em seu corpo brilhou com o impacto. Depois de deslizar vários metros, David finalmente parou, sentindo o impacto intenso que acabará de sofrer. Ele sabia que se não fosse pela camada defensiva dourada em seu corpo, ele provavelmente teria encontrado seu fim ali. Ao mesmo tempo, a mulher vestida de vermelho parou seus passos, o sangue girando ao seu redor. A chama azul em seu peito ficou cada vez mais intensa, acrescentando um toque de dor à sua expressão de raiva. Busque vingança e ódio. Ela lutou para mover a garganta, produzindo sons intermitentes, e então atacou David novamente, como se estivesse enlouquecida. Antes que David pudesse se recuperar, ele tentou se esquivar, mas percebeu que estava cercado por cascatas de sangue, não lhe deixando chance de escapar. Em seu desespero, David relembrou a cena em que seu pai tirou o grampo de borboleta em sua mente. Ele rapidamente gritou: "Borboleta, o grampo que seu pai lhe deu ainda está com você." Ao ouvir sua voz, o vermelho. A mulher vestida fez uma pausa, imediatamente parou e então abriu a palma da mão, olhando cuidadosamente para o grampo em sua mão.
Aproveitando esta oportunidade, David rapidamente a evitou e encontrou-se numa área relativamente aberta. Enquanto isso, ela ficou imóvel, segurando o grampo e murmurando repetidamente. Está aqui! O grampo que meu pai me deu está aqui! Ela aninhou o grampo contra o peito e, de repente, David entendeu alguma coisa. Ele percebeu que o grampo era algo que poderia acalmá-la, pois tinha valor sentimental devido ao profundo vínculo entre pai e filha. Poderia até fazê-la parar de atacá-lo em um instante. Então David continuou: não decepcione seu pai. Você deveria ser a borboleta voando livremente no céu, não no estado em que se encontra agora. Se seu pai soubesse, ele ficaria com o coração partido. Dito isto, David observou cuidadosamente as mudanças na expressão da mulher vestida de vermelho. Como esperado, sempre que seu pai era mencionado, um sorriso feliz apareceu em seu rosto. Isso não apenas reduziu a hostilidade que emanava dela, mas até mesmo a fraca chama azul em seu peito começou a enfraquecer. David deduziu imediatamente que esta chama controlava sua intenção agressiva. Enquanto isso, nas ruínas, uma figura escura falava com um toque de zombaria enquanto observava as imagens que apareciam no vazio. Alvin, você disse que ela foi o cadáver de maior sucesso que você cultivou. Isso é uma grande ostentação, não é? Ao ouvir as palavras de Alexander, a expressão de Alvin escureceu. Para transformar a mulher vestida de vermelho no cadáver mais formidável, ele matou pessoalmente o pai dela e transformou seu corpo em uma aranha parasita em decomposição. Isso foi feito para liberar a raiva dentro dela e aumentar sua força. Porém, ele nunca esperou que David despertasse suas memórias subconscientes, o que o pegou de surpresa. Capítulo 168. No entanto, a expressão de surpresa de Alvin rapidamente se transformou em raiva. Como poderia sua criatura cadáver meticulosamente cultivada ser derrotada tão facilmente por um jovem? Ele zombou e sacudiu os dedos novamente, fazendo com que uma chama azul mais intensa se acendesse instantaneamente na ponta dos dedos. Enquanto isso, no espaço sangrento, a mulher de manto vermelho ainda segurava o grampo nas mãos, parecendo abatida. De repente, as chamas em seu peito, que estavam enfraquecendo lentamente, explodiram em uma chama brilhante. A mulher de manto vermelho parecia estar com muita dor, uivando enquanto seu corpo se contorcia violentamente. O grampo em sua mão escorregou e caiu no chão. Imediatamente depois, a chama azul se espalhou por todo o seu corpo, fazendo com que ela parecesse ter acabado de ser arrancada do sangue, com um sangue carmesim pingando continuamente. O cheiro de sangue era extremamente desagradável, semelhante ao cheiro podre de um zumbi. O coração de David apertou instantaneamente, sabendo que sua aura de criatura cadáver havia explodido. Como resultado, ela entraria em um estado de modo de criatura cadáver de 8º nível. De fato, sob o fedor persistente, a mulher de túnica vermelha levantou mecanicamente a cabeça, as órbitas oculares já rasgadas cheias de sangue, as pupilas e os globos oculares fundindo-se em uma única cor vermelho-sangue. As mangas largas de seu manto tremiam, escorrendo sangue negro. À medida que o sangue fluía para o chão, uma fumaça branca subiu imediatamente, acompanhada por um som crepitante e ardente. A mulher de manto vermelho olhou para David e lentamente pronunciou uma palavra antes de se transformar em uma névoa de sangue e correr em direção a David. David franziu a testa e imediatamente pegou a faca curta de liga leve do chão enquanto abria um portal. No instante em que a névoa de sangue se aproximou, ele saltou rapidamente para dentro do portal, atravessando para outra direção. No entanto, assim que ele pousou, a névoa de sangue inverteu a direção e continuou a atacá-lo. David rapidamente tirou uma granada altamente explosiva do sistema de armazém, puxou o pino e jogou-a decisivamente na névoa de sangue. Estrondo! Um violento som de explosão ressoou instantaneamente. A névoa de sangue foi espalhada pela explosão da granada, mas rapidamente se condensou novamente e atacou David mais uma vez. Uau! Mesmo uma granada altamente explosiva não funciona. David disse em uma voz profunda.
Ele confiou na camada defensiva dourada em seu corpo e empunhou suas lâminas duplas. Avançando. Num piscar de olhos, David colidiu com a névoa de sangue formada pela mulher de manto vermelho. David primeiro tentou dispersá-lo com um ataque aéreo. Mas assim que a faca curta de liga tocou a névoa de sangue, ela se dispersou automaticamente, apenas para se condensar novamente assim que David retraiu a faca, cercando no meio. Sentindo o cheiro pútrido e podre ao seu redor, David simplesmente embainhou suas lâminas duplas e começou a bater na névoa de sangue com os punhos, um soco após o outro. Imediatamente, os socos de David fizeram efeito, quebrando a névoa de sangue em pedaços. No entanto, rapidamente se condensou novamente, como uma barata indestrutível. Isso deixou David se sentindo um tanto desamparado. Enquanto isso, fora do maldito espaço, Sophie protegia Sally, Arnold e Duke, olhando ansiosamente para o espaço hermeticamente fechado. Charles, que ativou sua habilidade, flutuou no ar, cercado por uma série de galáxias estreladas deslumbrantes. Depois de um momento, ele caiu no chão e balançou a cabeça. Não. Não consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Charles inicialmente queria usar sua habilidade Stargazer para vislumbrar a situação dentro do espaço sangrento, mas este espaço era particularmente misterioso. Não importa como ele rastreou e especulou, ele não conseguiu sequer vislumbrá-lo. Isso o deixou, geralmente calmo e sereno, um tanto ansioso. Atualmente, os únicos membros da equipe com capacidade de combate eram David, Sophie e os três. Eles não sabiam o que estava acontecendo com David agora, e se algo inesperado acontecesse com ele, seu esquadrão em Bers estaria em sérios apuros. Charles não ousou continuar pensando mais, então agora ele só podia depositar suas esperanças em David. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Do outro lado, Shirley olhou para o enorme espaço sangrento na tela com uma expressão confusa. Ela sentiu como se tivesse surgido do nada, prendendo o homem e a mulher de manto vermelho lá dentro. Isso instantaneamente a deixou nervosa. Nesse momento, Duane abriu a porta e voltou para a base. Ao ver o retorno do capitão, Shirley contou rapidamente o que acabará de acontecer com ele. Depois de ouvir, Duane olhou rapidamente para a tela e imediatamente viu o enorme espaço sangrento. Suas sobrancelhas franziram imediatamente. Embora tivesse conhecido David apenas brevemente, ele já o considerava alguém como ele. Agora que David estava em perigo, ele não podia ficar de braços cruzados. Ele rapidamente disse a Shirley, fique na base, já volto. Com isso, ele se preparou para correr até a rua onde David estava. Shirley fez o mesmo e Duane relutantemente não teve escolha a não ser trazê-la junto. David continuou a esmagar a névoa de sangue com os punhos. Cada soco foi um ataque com força total, mas mesmo assim, a névoa de sangue não diminuiu muito. Então David tirou Mandy do bolso. Depois de morder o dedo, ele pingou seu próprio sangue nela. Instantaneamente, Mandy começou a inchar. Sem esperar pelo comando de David, ela correu diretamente para a névoa de sangue e rapidamente travou uma batalha contra ela. David finalmente teve um momento para recuperar o fôlego. Ele examinou as mudanças na névoa de sangue enquanto ponderava a situação com a mulher de manto vermelho. Ele percebeu que a força da chama em seu peito parecia controlar sua consciência. Se a chama fosse intensa, a consciência de sua criatura cadáver dominaria sua consciência normal, transformando-a em um estado de raiva. Para controlar a névoa de sangue, eles precisavam controlar a chama no peito da mulher. E agora, o objetivo era fazer com que a mulher de manto vermelho voltasse à sua forma original, só então haveria uma chance de lidar com a chama. Então David olhou para o grampo de borboleta que havia caído no chão. Ele se aproximou e pegou. Sentindo o calor do toque da mulher ainda persistindo nele, David ergueu o grampo de borboleta e disse para a massa de névoa de sangue, seu grampo está comigo. Ao ouvir as palavras de David, a névoa de sangue parou imediatamente no ar,
e os punhos de Mandy também congelaram, inclinando a cabeça enquanto ela observava. Então, a névoa de sangue rapidamente se transformou novamente na forma da mulher de manto vermelho. Ela olhou para o grampo na mão de David, com um rosto cheio de ansiedade, e disse: "Devolva meu grampo rapidamente para mim." David não devolveu imediatamente o grampo para a mulher de manto vermelho. Em vez disso, ele olhou para ela e disse: "Deixe-me colocar isso para você. Como seu pai fez." Com isso, David caminhou lentamente até a mulher de manto vermelho, suportando o cheiro pútrido de decomposição, e estendeu a mão para colocar o grampo de cabelo em sua testa. Capítulo 169. Depois de completar tudo, David olhou para ela novamente e disse: "Não se esqueça, seu pai disse que você é a borboleta mais linda." Assim que David disse estas palavras, a mulher vestida de vermelho ficou imóvel, espantada. A cor vermelho-sangue em seus olhos começou a desaparecer gradualmente. E o cheiro desagradável de decomposição e a aura feroz de um cadáver desapareceram lentamente. A mulher de manto vermelho estendeu a mão e tocou o grampo em sua cabeça. Instantaneamente, uma pitada de felicidade apareceu em seu rosto. Parecia que ela se lembrava da cena em que seu pai lhe deu esse grampo e sua mão tremia levemente. "Deixe-me ver o que você quer dizer e eu ajudo você." David lembrou a figura curvada que estava prestes a falar mais cedo e disse a ela novamente. Ao mesmo tempo, olhou para as chamas no peito da mulher. Na verdade, as chamas estavam agora cobertas pela sua consciência normal e eram muito fracas. Ao ouvir as palavras de Davi, a mulher de manto vermelho ergueu ligeiramente a cabeça e olhou para ele, depois acenou com a cabeça lentamente, como se entendesse. A cor da compaixão reapareceu em seus olhos. Imediatamente, uma série de imagens brilhantes apareceu mais uma vez na mente de David. David deu a Mandy a ordem de protegê-lo, depois fechou os olhos e examinou cuidadosamente essas imagens. Ainda estavam a menininha, o homem de camisa bem ajustada e o grampo de borboleta tirado do bolso. Logo, a cena com a figura curvada apareceu novamente. David focou sua mente e concentrou toda a sua atenção. Ele queria saber o que a pessoa escondida na escuridão havia dito. A menina olhou para a figura com medo e começou a chorar, implorando para que ele libertasse o pai. A figura curvada abriu ligeiramente os lábios e David se esforçou para ouvir. "Vou transformar sua filha no cadáver mais perfeito. Quanto a você, você se tornará o ninho dessas aranhas. Você deveria me agradecer porque eu te dei uma chance de sobreviver no apocalipse." A figura curvada riu 2 vezes, então puxou uma enorme aranha em decomposição do vazio e jogou-a na boca do homem. Mas não importa o quanto ele lutou, foi em vão. Ele só pôde assistir com espanto enquanto a aranha podre rastejava em seu corpo pela boca. A menina ficou apavorada e se abaixou sobre a figura curvada, empurrando a chama da palma da mão para o próprio corpo. Imediatamente, a menina parou de chorar e ficou entorpecida. "Venha comigo e eu farei você renascer." O cara do corcunda depois de falar, a menina levantou-se obedientemente e seguiu a figura corcunda, saindo do local. Vendo isso, David abriu lentamente os olhos e de repente entendeu tudo. A figura curvada transformou o pai da mulher vestida de vermelho em uma aranha parasita em decomposição e a transformou em um cadáver. Ao pensar nisso, David não pôde deixar de amaldiçoar interiormente. Que tipo de besta prejudicaria sua própria espécie assim? Ele olhou novamente para a mulher de manto vermelho e viu que ela também estava olhando para ele. Ela disse suavemente: "Ajude-me a buscar vingança." David assentiu, finalmente entendendo. Quando ele encontrou a mulher de manto vermelho mais cedo, ela estava constantemente pedindo vingança, não para si mesma, mas esperando que ele pudesse ajudá-la a se vingar. No entanto, sob o controle daquela chama, ela não teve escolha senão exibir um estado de ataque. Pensando nisso, David abaixou a cabeça e olhou para a chama enfraquecida no peito da mulher. Ele franziu as sobrancelhas e estendeu a mão decisivamente para apagá-lo completamente. No momento em que a chama se apagou, a mulher de manto vermelho caiu no chão,
com todo o corpo flácido. David rapidamente estendeu a mão para segurá-la, sentindo sua fraqueza, e gentilmente a colocou no chão. Neste momento, a mulher de manto vermelho dissipou completamente sua aura feroz e um leve rubor apareceu em suas bochechas pálidas. Ela lutou para abrir os olhos e sorriu para David. Então ela ergueu a mão, tirou o grampo de borboleta do cabelo e segurou-o na palma da mão, com uma expressão de embriaguez. Pai, sua borboleta voou de volta para você. Depois de dizer essas palavras, o sorriso da mulher permaneceu para sempre em seu rosto. Nesse momento, David ficou profundamente comovido ao olhar para ela. Neste apocalipse cruel, todo sobrevivente faria qualquer coisa para sobreviver, mas na mulher de manto vermelho, ele viu os aspectos mais brilhantes da humanidade e sentiu o calor de um ente querido há muito perdido. Eu acho que você deveria dar uma olhada. David levantou-se lentamente, notando silenciosamente a figura curvada na escuridão. Borboleta, vou ajudar você e seu pai a se vingar, disse David enquanto olhava para o corpo sem vida dela. Ao mesmo tempo, a voz do sistema soou nos ouvidos de David. Jim. Parabéns, anfitrião, por obter a habilidade psíquica. Invasão da mente. Ouvindo a voz do sistema, David assentiu silenciosamente. Ele sabia que esse era o presente que a borboleta lhe dera. E neste momento, o corpo da borboleta começou a emitir uma névoa dissipada de sangue fragmentado, desaparecendo gradualmente no ar, e o espaço sangrento recuou lentamente. Vendo David saindo ileso, Charles e Sophie finalmente deixaram de lado suas preocupações. Little Black também se aproximou, abanando o rabo em volta de David. Capitão, você está bem? Charles se aproximou e perguntou. David balançou a cabeça e olhou para Sally e os outros. Neste momento, os três finalmente se libertaram do controle da consciência da borboleta e recuperaram os sentidos. Eles rapidamente se reuniram e perguntaram o que havia acontecido naquele maldito espaço. David apenas sorriu levemente e então olhou para uma gota de névoa de sangue no céu, sussurrando, borboleta, voou de volta para aquele campo. Os outros ficaram intrigados com as palavras inexplicáveis de David. No entanto, vendo a crise resolvida diante de seus olhos, todos deram um suspiro de alívio. No momento em que os membros do Esquadrão Ember se preparavam para entrar no carro e sair, uma voz veio de repente à distância. Irmão, onde está aquele monstro? Vou ajudá-lo a lidar com ela. Ao ouvir essa voz familiar, David sorriu e se virou para ver Duane correndo como uma rajada de vento, segurando o facão na mão esquerda e o baú do tesouro na direita. Quando chegou na frente de David, olhou em volta, mas não encontrou nenhum vestígio do monstro. Ele perguntou confuso, onde está o monstro? David abriu as mãos e disse, já foi resolvido. Ao ouvir que David já havia lidado com o monstro, Duane também deu um suspiro de alívio. Desde que seja resolvido. Mas eu vim até aqui para ajudá-lo, embora não tenha feito muito, mas você me deve um favor por isso. Lembre-se de me retribuir, disse Duane, olhando para David. Ele percebeu que David estava olhando significativamente para o baú de tesouro em sua mão. Isso imediatamente o lembrou do incidente em que David roubou seu espantalho. Então ele rapidamente colocou o baú do tesouro em seus braços e disse, você está tentando colocar as mãos no meu precioso de novo? Não desta vez. Capítulo 170. Olhando para Duane olhando para ele com cautela, David sorriu. Nesse momento, Shirley também se aproximou de David. Olhando para esse homem que ela só tinha visto na tela de monitoramento, Shirley olhou para ele com curiosidade e perguntou com segurança, onde está seu gatinho? Ao ouvir a pergunta da menina, David ficou momentaneamente atordoado. Vendo isso, Duane apresentou Shirley rapidamente. Quando soube que ela era membro do Esquadrão Fênix Rising, David acenou com a cabeça e disse com um sorriso, você está aqui especificamente para ver Cola. Cola. Shirley imediatamente reconheceu aquele como o nome do gatinho, então ela assentiu. Enquanto isso,
Kola ouviu David chamando seu nome e lentamente enfiou a cabeça para fora do veículo blindado. Miau. Ao ouvir o miado de Kola, Shirley se aproximou com uma expressão agradavelmente surpresa. Que gatinho fofo! Como o Beastmaster, o pelo de Kola já era mais liso e brilhante do que o de um gato comum. Juntamente com seu nível atual, foi particularmente cativante. Os olhos de Shirley brilharam instantaneamente de excitação e ela estendeu a mão para acariciar o pelo de Kola. Kola, por sua vez, abandonou seu habitual comportamento indiferente e aninhou-se no rosto de Shirley, claramente gostando da atenção. Isso fez David não poder deixar de rir. Em dias normais, quando ele queria acariciar Kola, o gato não lhe dava atenção, mas agora mudou de tom por causa de uma mulher? Que criatura inconstante, David disse para si mesmo com um sorriso irônico. Enquanto isso, Duane olhou para a localização do espaço sangrento de antes e lembrou-se da mulher vestida de vermelho que viu na tela. Ele disse mais uma vez: precisamos descobrir rapidamente o segredo do segundo sinal vermelho, ou então esses monstros terríveis continuarão a aumentar. Ouvindo as palavras de Duane, David assentiu. Ele naturalmente sabia que havia uma estreita ligação entre o aparecimento da borboleta e a segunda luz vermelha, caso contrário. Como isso apareceria de repente? Com base na chama azul em seu peito, David concluiu que devia haver um manipulador por trás dela. E este manipulador deve estar relacionado à segunda luz vermelha. Nesse momento, David de repente pensou no que Duane havia lhe contado antes sobre seu esquadrão Fênix Rising monitorando o apocalipse por muitos anos. Isso significava que eles poderiam ver qualquer canto do mundo a qualquer hora. Então ele ponderou por um momento e disse a Duane: talvez sua instalação de monitoramento do apocalipse possa encontrar algumas pistas. Quando a mulher de manto vermelho apareceu, o manipulador atrás dela devia estar por perto. Ao ouvir as palavras de David, Duane entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Antes de seu esquadrão Fênix Rising ser estabelecido, eles instalaram câmeras militares dedicadas em todas as ruas da cidade. Essas câmeras podiam funcionar 24 horas por dia sem a necessidade de cabos, contando apenas com ondas de rádio. Com o advento do apocalipse, essas câmeras gradualmente se tornaram sua ferramenta para monitorar o mundo, diferenciando seu esquadrão de outros esquadrões de sobreviventes. Sempre que quisessem, eles poderiam acessar as imagens de qualquer local. Duane assentiu. Eu entendo. Vou voltar e verificar tudo em um raio de 5 quilômetros. Depois de dizer isso, ele ligou para Shirley para se preparar para partir. Se o que Davi disse fosse verdade, então o segredo da segunda luz vermelha que o intrigava há muito tempo poderia lentamente vir à tona. Shirley abraçou Kola e acariciou seu pelo com alegria. Ao ouvir que eles estavam voltando, um traço de relutância apareceu em seu rosto. Como uma amante experiente de gatos, ela raramente tinha a oportunidade de desfrutar plenamente de acariciar um gato. E agora ela estava indo embora antes que pudesse se dar ao luxo. Acho que você deveria dar uma olhada. Observando a expressão ansiosa de Duane, Shirley relutantemente largou Kola. Kola, irei ver você de novo, então não sinta muita falta de mim, disse Shirley a Kola com uma pitada de tristeza. Observando essa garota familiar, David simplesmente sorriu e disse: você é sempre bem-vindo para vir brincar com Kola. Ao ouvir a permissão de David, Shirley recuperou a felicidade. Ela se despediu de Kola e saiu com Duane. David também saiu com sua equipe e seguiu em direção à base. HMPH. Este é o cadáver que você cultivou? Você não esperava que ela te traísse, não é? Em meio às ruínas. A figura etérea de Alexander olhou com desdém para Alvin. Sua paciência estava quase esgotada por esse velho. Os repetidos fracassos encheram Alvin de uma sensação de intenção assassina ao sentir a raiva de Alexander. Ele rapidamente abaixou a cabeça e explicou: a borboleta é de fato o cadáver mais poderoso deste mundo, mas aquele garoto era formidável demais. Ele conseguiu cortar meu controle sobre ela,
permitindo-lhe ter sucesso. Relembrando a cena em que David apagava a chama, Alvin não pôde deixar de sentir raiva. Ele não esperava que este jovem tivesse habilidades de observação tão aguçadas, descobrindo tão rapidamente a ponte entre ele e a borboleta controlada. Ao mesmo tempo, Alvin sentiu uma pontada de dor. Não foi porque David decapitou o pai da borboleta, mas porque sentiu que a morte da borboleta era indigna. Você não precisa me explicar. Esta é a segunda vez que você bagunça esse assunto. O tom de Alexander de repente ficou gelado, e os escombros nas ruínas ao redor flutuaram no ar. Peça por peça. Você deveria saber que não gosto de pessoas que não conseguem resolver seus próprios problemas. Aos meus olhos, você já não serve para nada. Com isso, Alexander ergueu o braço etéreo e fez um gesto gentil. Incontáveis pedaços de escombros dispararam instantaneamente em direção a Alvin como flechas, movendo-se a uma velocidade que o deixou sem tempo para reagir. Em um piscar de olhos, o corpo de Alvin foi fortemente envolvido pelos pedaços de entulho, e sua bengala com cabeça de dragão caiu no chão com um estalo. Alexander, por favor, me dê mais uma chance. Alvin disse com voz aterrorizada, sentindo a pressão dos escombros em seus órgãos. Parecia que com um pouco mais de força de Alexander, seu corpo explodiria imediatamente. Uma chance? Que garantia você tem? As palavras de Alexander permaneceram frias e cortantes, e mais pedaços de entulho continuavam se aproximando de Alvin. Aos olhos de Alexander, Alvin nada mais era do que um palhaço que faria qualquer coisa pelo time Phoenix Rising. A segunda luz vermelha já havia sido ativada. E ele poderia facilmente ativar as próximas 3 luzes vermelhas usando suas próprias habilidades. Portanto, Alvin havia perdido qualquer valor para ele. Pelo contrário, Alvin conhecia muitos dos seus segredos e mantê-lo vivo seria uma ameaça potencial. Eu garanto isso com minha própria vida. Dê-me mais uma chance e com certeza matarei David. Alvin lutou para respirar. Os escombros pressionando seus pulmões com imensa força, como se um caminhão o estivesse esmagando. Oh! Parece que Alvin está bastante confiante desta vez. As palavras de Alvin despertaram instantaneamente o interesse de Alexander. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.